Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a correção dessa página por aqui e as outras eu vou mandar pelo grupo, ok? Analise as substâncias dos itens a seguir e indique no quadro correspondente o número de elementos químicos e de átomos presentes em sua composição. Após, classifique essas substâncias em simples ou compostas. Então, olha só. O2 é o oxigênio, H2O é a água, C6, H12O6 é a glicose, né, que é o açúcar. Número de elementos químicos presentes no O2, somente um, tá? O O2 ele é somente composto por oxigênio, então eu tenho somente um tipo de elemento químico aqui. H2O, eu tenho dois elementos químicos, eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio, né? Então, aqui eu tenho dois elementos químicos diferentes. A molécula aqui de glicose, C6H12O2. Eu tenho o carbono, eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio. Então, aqui eu tenho três átomos, né, diferentes, né, entre si. Porém, quantos átomos eu tenho no total em cada uma dessas substâncias? Aqui no oxigênio, eu vou ter dois átomos, ou seja, esse númerozinho que fica aqui embaixo, ele me indica a quantidade de átomo que vai ter nessa minha substância. No caso do O2, eu tenho dois átomos de oxigênio, ó. Na água, aqui H2O, eu tenho três átomos no total. Olha lá, o número 2 é correspondente ao hidrogênio, tá? Lembre-se, toda vez que vocês virem essas substâncias, né, esses elementos químicos representados aqui dessa forma, né, em substâncias, esse númerozinho que está aqui embaixo, ele é referente ao átomo, né, que ele está que está na frente dele. Então, aqui, ó, H2. Esse 2 é referente ao hidrogênio, ou seja, eu tenho dois átomos de hidrogênio. E quando eu não tenho número nenhum aqui embaixo, porém a gente já tem a representação do elemento químico aqui, é 1. Então, 2 mais 1, eu tenho quantos átomos no total na minha molécula de água aqui de H2O? 3 átomos, tá? C6H12O6, eu tenho 6 carbonos, eu tenho 12 hidrogênios e eu tenho 6 oxigênios. Se eu somar 6 mais 12 mais 6, 24 átomos no total que eu vou ter aqui, certo? No caso do meu O2, ele é simples, porque eu tenho somente um tipo de elemento químico, tá? A água e a glicose, elas já são compostas, porque eu tenho mais que um tipo de elemento químico, eu tenho dois ou mais elementos químicos diferentes. Conseguiram compreender a um? Vamos para dois. Analisar esse sistema aqui. Essas bolinhas aqui, cada uma está representando um tipo de átomo, né? As bolinhas de cores iguais representam átomos iguais, né? Então, por exemplo, as vermelhas é um tipo de átomo, a cinza é um outro átomo, a amarela é outro átomo, a verde é outro átomo. É como se cada uma dessas fosse representadas por um elemento químico, certo? Então, olha aqui. Quantas moléculas eu tenho em cada um desses sistemas? Aqui eu tenho uma, duas, três moléculas. O que é molécula? É junção de átomos, tá? Então, aqui não, eu tenho três moléculas. No 2, eu tenho quatro moléculas. No 3 e no 4, também quatro moléculas. Ó, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Ou seja, são junções de átomos que formam as minhas moléculas. Quantas substâncias simples eu tenho aqui na 1? Nenhuma. Olha lá, eles são formados por átomos diferentes.
Quantos tipos de substância simples eu tenho aqui no 2? Somente um tipo de substância simples. Por quê? Olha só, os 4 são iguais, mas eu tenho somente um tipo de substância simples. Aqui na 3, eu não tenho nenhum tipo de substância simples. E na 4, eu tenho 2 tipos de substância simples. Esses dois são iguais e esses dois são iguais, certo? Então, 2 tipos de substância simples. Quantas substâncias compostas eu tenho aqui na 1? Somente um tipo, olha lá, porque as 3 são iguais. Porém, é só um tipo de substância composta que eu tenho. Na 2, eu não tenho nenhum tipo de substância composta, porque são 4 substâncias, porém as 4 são formadas pelo mesmo tipo de elemento químico, as 4 são iguais. A 3, eu tenho 1, 2, 3 tipos de substância compostas, porque elas são 3 moléculas que são diferentes, né? 2 são iguais, porém 3 são representadas diferentemente. E na 4 eu também não tenho nenhum tipo de substância composta. Por quê? As duas substâncias iguais que eu tenho 2 iguais aqui, porém elas são formadas por um único tipo de elemento químico. E essas duas iguais aqui também são formadas por um único tipo de elemento químico. Quais sistemas contêm substâncias simples? A 2 e a 4, porque são formadas somente por um tipo de elemento químico. Quais têm substâncias compostas? A 1 e a 3, lá, que são formadas por 2 ou mais tipos de elementos químicos juntos numa única molécula, até. Em alguns sistemas, a representação de mistura, por quê? Olha só, né? Cadê aqui? Olha lá. Os sistemas 3 e 4 são substâncias. Por quê? São misturas, né? Aqui, ó. A 3, porque eu tenho, olha só, mais que um tipo de elemento químico misturado entre si e são diferentes substâncias. A 4, eu tenho mais que um tipo de elemento químico diferente misturados aqui, ó. Eu tenho o azul e o vermelho aqui no caso. Então, o que? Eu tenho uma substância, uma mistura, porque aqui eu tenho elementos químicos diferentes. Ah, professora, por que a 1 não é uma mistura? Porque aqui nesse composto aqui, ó, dentro desse retângulo aqui, eu tenho somente um tipo de molécula. Eu tenho somente a molécula cinza e amarela, cinza e amarela. Então, eu não tenho outros átomos, né, misturados aqui com eles, que não sejam cinza e amarelo, né? Então, aqui não acaba sendo uma mistura. Aqui já é porque eu tenho elementos químicos diferentes misturados entre si. Em quais sistemas há representação de somente uma substância? Por quê? O 1 e o 2. Por que somente um tipo de substância? Porque só tem elas ali dentro. Eu não tenho outras substâncias, outras moléculas juntos, tá? O restante da correção mandarei nos grupos. Qualquer dúvida, só chamar. Tchau, tchau, pessoal.